naquela reunião, juro pra você, naquele dia, eu quase fiquei a favor da SAF. Porque é uma vergonha aquilo. É uma bagunça, é um despreparo. É isso que eu tô falando. Aquilo são pessoas que acham que são do Corinthians e que o Corinthians é delas. É um que fala que o Corinthians não tem que ser popular, é outro que fala que não pode usar chinelo. É umas coisas tão absurdas, tão absurdas. Sabe, o Corinthians, a situação que tá... Tem muita gente que usa chinelo no Corinthians, sabe? Olha, até acho que em alguns lugares tem um decoro. Você não vai no casamento da sua prima de chinelo. Não, mas ele tá reclamando que ele falou que baixou a mensalidade e tirou os antecedentes criminais pra poder ser sócio do clube agora. Então, só que... Então, vamos lá. O problema é... Eu sou sócio, frequento bastante, toda semana eu tô lá no clube. O preço não pode ser um problema, a não ser que a quantidade de pessoas colocadas como sócios comecem a quebrar o patrimônio, o lugar não comporte a quantidade de pessoas que virem sócios. Isso posto, o problema é tirar o antecedente criminal, certo? Por que não discute isso? Quem ali dentro não quer discutir isso? Esse é o problema. Tira a ficha dos 400 conselheiros. Tira a ficha dos diretores que estão lá, dos novos apresentadores da TV Corinthians. Quem que ia estar lá? Eita. Então. 2 pesos, 2 medidas. A minha pode puxar aí que tá limpa. Eu acho. A tá limpa. É igual a Bel na coletiva querer falar do negócio. A gente fala do que não tem que falar. Por que não se fala do que tem que falar? É isso. Eu tenho uma pergunta para Augusto. Quem não leu o contrato? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que o senhor não leu o contrato? Você já perguntou isso para ele? Já. Mas é sempre, veja, sabe? A resposta que... E no impeachment, a resposta que ele tem que dar, porque o impeachment é baseado no fato de, eventualmente, a administração ter lesado o clube com as atitudes. Não é de quem exatamente é a culpa jurídica da história, nem se vai ter repercussão penal em relação àquilo. Então, quem tinha que ler o contrato e não leu? E quem falou para colocar o nome de uma pessoa no contrato que não participou? E por quê? São 3 perguntas. Pronto, respondido isso. Não tem que fazer um chilique. Senhor presidente, por favor, o senhor leu o contrato? Não li. O Augusto foi agora lá no programa do Grande Vilela, fez uma tatuagem no dedo. Fez lá. Você tem tatuagem do Corinthians, não? Não. Nós vamos... Eu sou corintiano. Nós vamos pagar uma tatuagem pra você. Eu tenho outras tatuagens. Tenho meus filhos aqui. Tá no coração. Mas aí o Vilela, acho que acabou no que não perguntou isso, né? Queria muito ver você um dia entrevistar. Mas ele não entrevista pessoas que fazem esse tipo de pergunta com todo. E nesse momento ele só vai pra entrevista que ele sabe qual é a pergunta, ou que a pergunta vai favorecer. E essa pergunta, se ele não fez nada, favorece ele. Isso que eu já falei, presidente, já escrevi. Se o senhor responder de quem é a culpa não é mais sua. Agora, como um regime é presidencialista e o contrato foi assinado por você e apresentado à comunidade corintiana como uma grande, a porta de entrada dessa administração, a gente precisa de uma explicação. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que o cara... O que o cara fez com o dinheiro que caiu na conta dele e no dia seguinte estava na conta de uma laranja? Isso é o problema da polícia. Mas quem depositou o dinheiro na conta desse cara e por quê? É problema do Corinthians. Porque esse dinheiro era do Corinthians. Isso eu discordo muito da Gaviões e do processo todo. Tem que esperar a polícia apurar. A polícia não precisa apurar. A polícia precisa apurar se esse dinheiro foi para crime organizado, se essa empresa é laranja, se pagou imposto, porque o COAF eles estão investigando isso. Agora, por que o Corinthians pagou um dinheiro por uma empresa que não fez nada? Isso é um problema do Corinthians. Mas eu vejo que a Gaviões é torcida comum também, o que acho que pega muito eles. A torcida comum ou fiel Twitter? A torcida do Corinthians. Cyberfiel é insuportável. Cyberfiel, vou te falar, viu, meu? A Cyberfiel insuportável. Você usou a palavra correta, porque tá... Nossa Senhora. Porque Cyberfiel fala assim, não, bom era o do Willio. Não era. Bom era o não sei quem. Não era. Não existe corintiano no mundo que acha que o saldo dos 17 anos teve coisa boa. Teve Libertadores, teve Mundial, teve Ronaldo. Mas que o saldo dos 17 anos foram bons. Não tem corintiano que pense isso. Ao contrário. Das dívidas, Ao contrário. Tanto que o Augusto, que tem é um personagem desconhecido para quem não frequenta o Parque São Jorge, ter tido a votação expressiva que ele teve. Tamanha era a insatisfação com o que tinha virado o Corinthians. Então, ele tinha a seu favor um apoio. Ele tem essa coisa, que o passado foi pior. Sim, mas o presente precisa ser melhor. Não dá para repetir as mesmas... porque cadê o dinheiro do Jusilei? Então,
Uma outra crítica que eu faço, e aí envolve as duas gestões, porque eles se misturam o tempo todo, se eles são situação, ou se são oposição. O Augusto foi diretor da base do Corinthians, não foi? Foi. Da Renovação e Transparência. Aí ele reclama que a base era maltratada. Quando ele foi diretor da base, ele fez o quê, meu Deus? Não tem nexo isso. Nenhum. Vamos comer uma batatinha, vai? Abre a batatinha. Abre uma batatinha. Então, assim, a galera fala o seguinte, que na época da Renovação e Transparência, o conselho não era ativo, né? Que tinha muita coisa errada. Mas acho que a Gaviões e a galera se apega muito a essa questão. Gente, não adianta Cafu, aqueles contratos esquisitos, o conselho não fazia nada. A melhor coisa que a Renovação e Transparência fez, na minha opinião, sem ser esportivamente, mas dessas coisas que a gente tá falando, contrato, não sei o que, foi o quê? Mudar o estatuto. Para o Corinthians não ter mais dono. Depois de 1.090 anos de Dualib, no começo da gestão Andrés, trocaram o Estatuto do Corinthians para não ter reeleição. Então, a última versão do Estatuto do Corinthians é a versão com uma mudancinha, mas mudanças significativas foi não ter reeleição no Corinthians para não ter mais 28 anos de Vicente Mateus, 19 anos de... essas coisas. Foi na gestão do Andrés. Foi na gestão do Andrés. Acho muito positivo. Isso é legal. Certo? Então, o cara tem 3 anos, o grupo dele tem que ser forte o suficiente. Só que o que isso aconteceu? Praticamente, durante 17 anos, elegeu-se o diretor de futebol. Então, o diretor de futebol do Andrés era o Mário Gobi, do Mário Gobi era o Roberto de Andrade, do Roberto de Andrade era o Andrés, do Andrés era o Duílio, e assim foi. A gestão do Duílio foi... do Duílio foi o Duílio. Então, no final, que não era o Duílio, Roberto, era o Roberto. Virou ele nas duas. Então, aí a Renovação e Transparência fez tanta bobagem, eles brigaram tanto entre si, que o Duílio não tinha ninguém. Era uma briga pra saber quem ia ser o candidato, que o Corinthians ficou sendo diretor de futebol, não foi eleito ninguém, e tudo o que aconteceu. Mas essas pessoas que estão no Conselho do Corinthians, elas nasceram ontem. O que estava fazendo, com todo o respeito do mundo, o Augusto Melo, nos últimos 17 anos em que foi conselheiro do Corinthians, em que não é que não teve o impeachment porque não tinha apoio. Quantas vezes ele protocolou na comissão de ética alguma reclamação para dizer que a gestão Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, minha mãe que é São Paulina, estava lesando o Corinthians. Quantas vezes o presidente do Conselho do Corinthians aceitou o único pedido de impeachment nos últimos anos que aconteceu no Corinthians foi contra o Roberto de Andrade. Não passou na votação. Não passou na votação porque... E o que se alegou neste pedido, a filigrana do pedido ele assinou um documento como presidente do Corinthians 3 dias antes de assumir o cargo. Não foi uma reclamação de, meu Deus, olha, tem um rombo de 500 milhões. A reclamação... A filigrana jurídica que eles arrumaram para abrir um processo de impeachment no conselho foi, ele assinou um documento antes de poder, sendo que ele estava no exercício, porque era vice-presidente, não importa, estava errado e não passou. Mas quantas pessoas dessas se mobilizaram nos últimos anos? Qualquer um, porque eles já foram tudo. O Augusto foi isso, foi aquilo outro. Ou Armando, ou Ismar Stabile, ou Citadini, qualquer um. Quantas vezes ele falou assim, olha, a gente fez uma reunião no conselho, no CORE, e foi apresentado, como eles fizeram agora, foi apresentado o cartão corporativo e a gente não concorda com isso aqui. Porque agora o que eles falam assim, porque agora a imprensa posta. Sim, agora a imprensa recebe. Eu recebo. Porque as pessoas que eram da oposição na época recebiam esses documentos e não repassavam. No Corinthians não começou dia 1º de janeiro de 2024. Sem resposta, isso, né? Não tem como saber. Isso que me irrita. Foda pra caralho. Porque as pessoas assim, porque quando você cobria a Renovação de Transparência, você não mostrava isso. Bom, por motivos óbvios, a Renovação de Transparência não me dava o documento. E os conselheiros da oposição dormiam. Cadê esses documentos nessa? Quantas vezes essas pessoas resolveram dar entrevista durante as últimas gestões para falar, não concordo com isso? A única vez que eu ouvi foi meses antes de começar a eleição, do Augusto se manifestar contra a contratação do Mano. Mas era uma coisa de futebol. Foi aqui. Era uma coisa de futebol, não era uma coisa do clube, gente. Essas pessoas estavam fazendo o quê dentro do clube? Porque eles não cuidaram do clube. Foi aqui no Deus Zebra. Então, mas isso aí é coisa de, com todo respeito, é coisa do Deus Zebra, é coisa que a gente conversa. Não tem que contratar humano, ou tem que contratar humano. Não é tem que pagar o estádio. Não é o que a gente vai fazer com a dívida do não sei o que lá. Não é o que a gente vai fazer com esses empresários que o Corinthians deve. É se tem que contratar técnico ou não. Por isso que eu falo que o acerto é colocar o Fabinho Soldado pra cuidar disso.
Porque esses caras não entendem. O Fabinho Soldado é uma revelação, ele né? É bom pra caramba. Pro futebol brasileiro, né? É perfeito, não só no Corinthians, mas é um cara que tá se mostrando. Porque ele é um cara, assim, meio fechadão, né? Até ultimamente ele deu uma... Trabalha se soltou um pouco mais, né? Deu um pouco mais de entrevista, falou mais. Né? Pegar mais água pra Marília e pra mim também.